Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos continuar a série Maquiavel Pedagogo, onde eu falo sobre alguns dos experimentos científicos que são relatados aqui neste livro, nesta obra tão importante para entendermos a questão educacional e as mudanças que ocorreram com a escola, sobretudo nessa... A função da escola deixou de ser a da formação intelectual, como Pascal Bernardin explica, e passou a ser muito mais uma questão de formar cidadãos ou de inculcar nas crianças determinados comportamentos sociais que fossem vistos como desejáveis pelas elites. Pois bem, antes de começar, eu gostaria de pedir novamente para que você curtisse, comentasse, compartilhasse esse vídeo e etc, porque isso aumenta a relevância dele. Então, a técnica de hoje, o experimento de hoje, ficou bastante conhecido porque a técnica é famosa, é a chamada técnica do pé na porta. E temos aqui esse estudo de Friedman e Fraser, dois psicólogos da Universidade de Stanford, um estudo publicado na década de 60, em 1966, no Jornal de Personalidade e Psicologia Social, e tem como título Compliance Without Pressure, seria talvez aceitação sem pressão, e o subtítulo é A Técnica do Pé na Porta. Pois bem, o abstrato do estudo diz o seguinte: dois experimentos foram conduzidos para testar a proposição de que, uma vez que alguém aceitasse um pedido pequeno, essa pessoa tinha uma probabilidade maior de aceitar também um pedido maior. E aí ele explica brevemente quais foram esses dois estudos, sendo que o primeiro deles demonstrou o efeito disso quando a mesma pessoa fazia ambos os pedidos, e o segundo buscou ver se duas pessoas diferentes fazendo os pedidos, se isso teria algum impacto na aceitação dos indivíduos, dos sujeitos aí, com relação às propostas que estavam sendo feitas. E ele também diz aqui que tentaram várias condições diferentes nos grupos experimentais para ver questões de nuance assim, ou possíveis explicações do comportamento aí, como eles vão discutir ao longo deste estudo. Então, pois bem, de que se trata a técnica do pé na porta? Acho que já ficou bastante claro, Você fazer um pedido pequeno para depois fazer um pedido maior. Então, vamos direto ao primeiro experimento, porque aí vai elucidar qualquer fato que tenha ficado um pouco obscuro, Então, neste primeiro experimento, um grupo de pessoas, na verdade um indivíduo, ele ligava para donas de casa na Califórnia, Escolheu as mulheres lá baseando-se na lista telefônica, Um item hoje quase que em extinção, mas enfim, era a década de 60. E ele ligava perguntando uma série de coisas relacionadas aos utensílios domésticos que eram utilizados, sobretudo com relação à marca de sabonete. Essa era uma das grandes perguntas que se fazia, da marca de sabonete. Só que ele se apresentava como sendo um escritor aí de uma determinada revista que tratava justamente desse tipo de assunto. Era como se fosse... Sei lá, a gente tem hoje as revistas de fofoca, são acho que as mais famosas daquelas, mas tinha como que revistas parecidas com aquilo, só que serviam para falar de produtos domésticos e receitas, enfim, coisas que fossem do interesse de donas de casa daquela época. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o pesquisador, ele ligava para essas mulheres, esse era o chamado grupo experimental. Então, ele estava basicamente vendo se essas pessoas iriam aceitar responder a esse questionário, que era um questionário bastante simples. Só que ele também teve outros dois grupos, que eram mais ou menos como grupos de controle. Um deles era meio estranho, porque ele só ligava para essas mulheres, se apresentava, dizia de que se tratava a instituição, que ele estava escrevendo para essa revista. Era basicamente para que a pessoa do outro lado da linha tivesse familiaridade com aquele entrevistador. E no terceiro caso, era o grupo de controle. Então, ele simplesmente ligava para a dona de casa e fazia o pedido maior. Então, veja, essa entrevista que eles conduziam, de perguntar sobre as marcas dos utensílios que elas estavam usando na casa, era o pedido menor.
mas havia o pedido maior, que era justamente a aceitação desse pedido, era o que eles queriam testar. E qual era esse pedido? Era dizer que um grupo de 5 a 6 homens iria visitar a casa da mulher, ficar lá por aproximadamente 2 horas e fazer um catálogo, né, bastante completo dos utensílios que ela estava usando. E isso daí seria, né, supostamente uma pesquisa para ser publicada nessa revista lá que o sujeito lá, o entrevistado dizia fazer parte dela, né, fazer parte do hall de escritores. Enfim, então, recapitulando, 3 grupos. O primeiro era de fato o grupo experimental, né, ou seja, fazia o pedido menor, que era esse da entrevista, das perguntas, para depois fazer o pedido maior. Ele ligava, acho que uns 3 dias depois, para fazer esse pedido de se as mulheres iriam aceitar que esses homens ficassem 2 horas na casa dela catalogando as coisas todas. O segundo grupo era o que ele chamou de familiarização, que era esse, que ele ligava, apresentava, né, o seu trabalho, não fazia pergunta nenhuma, só dizia quem era e depois de uns 3 dias ele ligava de novo fazendo o pedido maior, ou seja, era apenas para ter uma questão de familiaridade com a pessoa que estava falando, com esse entrevistador. E o terceiro grupo era o grupo de controle propriamente dito. Então ali simplesmente ligava para essas mulheres, essas donas de casa, e perguntavam se elas iriam querer, ou se aceitariam que esse grupo de 5 ou 6 homens ficasse na casa dela por umas 2 horas catalogando todos os produtos domésticos. Bem, ele até diz aqui, né, que foram 156 mulheres, aí diz que tinha 36 em cada uma das condições, só que, ou seja, em cada um dos grupos, mas tiveram algumas que desligaram o telefone na cara, né, não quiseram saber, enfim, mas aí ele resolveu incluir, tá aqui tudo explicado, né, são pormenores, mas vamos direto à parte dos resultados, que é o que mais interessa por hora. Então veja só, no grupo de um contato, né, ou seja, esse grupo como é que se diz? O grupo de controle, né, apenas 22% das mulheres aceitaram a proposta de que os 5 ou 6 homens viessem até a casa delas, etc. Mas teve também o grupo de familiarização, né, que é esse que ele ligava e fazia, né, se apresentava, enfim. Aí o percentual subiu para 27,8%, ou seja, um pouco maior. Teve também um outro grupo que eu esqueci de falar, que foi de concordar apenas, que era parecido com o grupo de familiarização, só que ele ligava para essas mulheres, essas donas de casa, perguntava se elas estariam dispostas a responder ao questionário. Só que aí quando elas diziam sim, ele dizia, bem, na verdade nós estamos apenas fazendo uma lista de mulheres que querem responder, então eu ligo depois para saber se você ainda tem interesse, né? É uma coisa meio estranha assim, mas era um meio termo entre o de familiarização e o grupo experimental propriamente dito. Aí nesse grupo que apenas concordava com o pedido menor da entrevista, 33% aceitou que os homens viessem, né, até a casa delas. Por sinal, esses homens nunca iam, tá? Era só para saber se elas aceitariam que isso acontecesse. E por fim, o grupo de performance, né, o grupo experimental, assim, que é de maior interesse, nesse caso 52,8% das mulheres aceitaram a proposta, ou seja, mais da metade aceitou essa coisa de que os 5 ou 6 homens fossem até a casa dela para catalogar detalhadamente todos os itens domésticos, né, utensílios domésticos que estavam sendo utilizados ali. Então, um percentual mais do que 2 vezes maior do que aquele de um contato apenas, né, que foi de 22,2%. E aí ele parte para uma série de explicações, né, eles falam aqui de possíveis explicações para por que as mulheres aceitaram, enfim. Mas, como os próprios pesquisadores deixam claro, havia ainda algumas lacunas deixadas por esse experimento. E por conta disso, eles decidiram fazer um segundo experimento, também relatado neste mesmo artigo, que era o experimento das placas. Eu acho que, inclusive, esse daqui, ele é citado mesmo por Bernardin. Se não me engano, é o segundo experimento deste artigo. Então, de novo, na Califórnia,
tínhamos agora um grupo de pessoas, na verdade era um homem e uma mulher que iam bater mesmo na porta das pessoas e fazer aí esses pedidos. Então, no primeiro experimento tínhamos apenas o contato por telefone e no segundo era o contato face a face. Então, em que consistia isso daí? Primeiramente, eles tentaram ver se a questão do entrevistador, ou seja, a familiaridade com a pessoa, era o que fazia com que os outros decidissem aceitar com maior frequência os pedidos que estavam sendo feitos. Então, eles iam fazer o seguinte, iam colocar esses dois, esse par aí de entrevistadores para fazer as primeiras perguntas e ver, né, se as pessoas aceitavam os primeiros pedidos, que eram 4, né, como eu vou explicar daqui a pouco, e depois uma outra pessoa da mesma organização, né, mas era um entrevistador diferente, vinha fazer o pedido maior. Pronto, então em que consistiam esses pedidos menores? Em primeiro lugar, tínhamos... vamos falar logo do pedido maior, né, porque aí acho que facilita. O pedido maior era colocar uma placa enorme na frente da casa, né, da pessoa, que basicamente iria bloquear, ia tapar a vista da casa, né? Quem estivesse andando pela rua quase que não iria ver a casa, né? O número, enfim, de tão grande que era a placa. E essa daí dizia algo como dirija com cuidado, né? Então era supostamente uma campanha de conscientização do trânsito. Só que os pedidos menores, eles foram então divididos em 4 categorias, porque eles também, né, os pesquisadores, queriam ver se a questão da aceitação do pedido maior estava ligado à similaridade da tarefa ou se estava ligado à similaridade do assunto ou uma combinação desses. Então, quais eram as tarefas? As tarefas eram 2 e os assuntos também eram 2. Então, a primeira tarefa era você assinar uma petição sobre um determinado assunto, que eu vou falar daqui a pouco. E a outra tarefa era colocar uma placa pequena sobre um desses outros 2 assuntos. Aí por que isso? Porque, veja, eles iam fazer... Pronto, vou logo falar do outro, né? Quais eram os assuntos? Um deles era de conscientização do trânsito e o outro era relacionado a manter a Califórnia bonita, que eu acho que tinha a ver com a questão de jogar o lixo no lixo, né? Esse tipo de coisa assim. Então, por que isso daí? É porque se ele colocasse, por exemplo, uma placa pequena sobre manter a Califórnia bonita e depois uma placa grande sobre dirigir, essas tarefas eram semelhantes, porque uma placa pequena é uma placa grande, mas o assunto era diferente. Um dos assuntos era essa questão da conscientização da limpeza, né, da estética, e o outro com relação ao trânsito. Agora, por outro lado, tinha também a petição. Então, assinar a petição era uma tarefa diferente do assunto, né, em questão, ou seja, aliás, era uma tarefa diferente do principal, que era colocar essa placa grande. Então, assinar a petição seria uma tarefa incongruente, talvez, ou diferente, né, do pedido maior, que era o que eles queriam medir de fato. Pois bem, então, se você tinha um pessoal que assinava a petição sobre a beleza da Califórnia e o pessoal que ia colocar a placa grande sobre o trânsito, então, nesse caso, era um grupo que era diferente em tarefa e diferente em assunto. Agora, se fosse para assinar uma petição sobre trânsito, depois colocar uma placa sobre trânsito, o assunto era o mesmo, mas a tarefa era diferente. Aí você tinha também, sei lá, a placa pequena do trânsito e a placa maior do trânsito era igual à tarefa e era igual também o assunto. E por aí vai. Acho que deu para entender, né? Pois bem, tinha também o 5º grupo, que era o grupo de controle. Eles simplesmente batiam na porta das casas e perguntavam: você quer colocar na frente da sua casa uma placa tão grande que vai tapar tudo, mas para conscientizar as pessoas, né, dos perigos do trânsito, não sei o que? Esse era o grupo de controle. Então, vamos direto aqui à análise dos resultados. Deixa eu baixar até a tabela propriamente dita do grupo de um contato
ou seja, o grupo de controle, 16,7% das pessoas aceitaram que a placa fosse colocada. Mas dos outros grupos, vamos lá. Quando a tarefa era diferente e o assunto era diferente, foi 47,4% que aceitou. Quando a tarefa era diferente e o assunto era similar, 47,8%, quase o mesmo percentual. Quando o assunto era diferente e a tarefa era semelhante, 47,6%. Então, veja, quase tudo igual, ou seja, a questão da familiaridade com o grupo, né, na verdade, não eram os entrevistadores, mas era com o grupo, aquela organização que estava fazendo aquele evento, dava já um aumento significativo em relação ao grupo de controle. Mas não havia muito uma correlação, né, entre essa coisa de tarefa e assunto, a não ser quando a tarefa e assunto ambos fossem semelhantes. Aí, nesse caso, o índice de pessoas que aceitaram foi de 76%, né, bem maior. Então, em linhas gerais, esses daí foram os experimentos desses dois, né, Fraser e Friedman. Eu vou continuar falando sobre outros experimentos de pé na porta ainda nessa série, porque tem alguns outros assim que eles foram medir coisas parecidas. Tem um que era o chamado low ball, né, o termo em inglês, que era, a tradução literal seria bola baixa, que era você meio que, por exemplo, numa negociação, ia vender uma moto a 9 mil, aí concordava a vender a 9 mil, só que o vendedor fazia, olha, eu preciso ir ali falar com o meu chefe, porque esse preço talvez esteja muito baixo e a loja não seja capaz de arcar com isso. Aí quando ele voltava, disse, 9.500, e aí o sujeito aceitava que fosse 9.500. Então isso daí já é uma outra técnica, é semelhante ao pé na porta, mas recebe um outro nome, é como que uma outra categoria do pé na porta. Tem também a técnica da isca, que é muito semelhante, além de outros experimentos, né, que são muito importantes assim, relacionados a essa técnica, incluindo a da iniciação, que é tratada aqui em Maquiavel Pedagogo, né, que ele fala, é um subtópico assim, acho que iniciação sexual de moças. E eu tenho também esse artigo. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre essas variantes, digamos assim, da técnica do pé na porta. Então, fique ligado nos próximos episódios da série, porque tem ainda a técnica da porta na cara e alguns outros experimentos assim que são interessantes. Eu planejo falar sobre eles. Valeu!